Oi, pessoal! Mais um vídeo do canal. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a ansiedade. Ansiedade, que é um tema muito recorrente, né, no nosso dia a dia. Hoje, grande parte dos atendimentos psicológicos que eu realizo são crises, né, de ansiedade, são demandas relacionadas à ansiedade. Então, eu acho que é um tema muito pertinente para ser falado e apresentado aqui para vocês. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma reação comum do ser humano. É uma reação comum que a gente tem. Em alguns momentos da vida, a gente apresenta ansiedade. Um exemplo, quando você tem uma entrevista de emprego, né, que você está precisando muito daquela vaga, e você vai se candidatar na esperança de conseguir aquele trabalho, e aí te convocam para uma entrevista. É normal você ficar com formigamento nos dedos, ficar um pouco com sudorese excessiva, ficar preocupado, ficar tenso e às vezes ter dificuldade até mesmo de falar, né? Outro exemplo bacana para vocês que eu vou compartilhar. Às vezes quando eu venho gravar aqui o vídeo para vocês, eu fico ansiosa, né? Fico preocupada de estar fazendo o conteúdo da forma correta, de estar falando bacana, mesmo que eu estou iniciante aí no canal. Então me gera um pouco de ansiedade. Essa ansiedade, ok, ela está dentro do esperado. A ansiedade, quando ela deixa de ser uma ansiedade normal, é quando ela interfere nas funções do nosso dia a dia, no nosso dia a dia, né? Para falar a verdade. Por exemplo, você ficar ansiosa com coisas pequenas, né? Ah, eu tenho que comprar uma roupa. E isso me deixa muito ansiosa. Eu fico com as mesmas sensações, coração acelerado, formigamento, preocupada, com uma coisa simples. Então, assim, não tem mesmo ali um motivo para você estar sentindo tanto aquela ansiedade. É algo mais corriqueiro, coisas do dia a dia. Isso não poderia despertar essa ansiedade. E às vezes eu também, como que eu vou perceber isso? Às vezes eu, né, tinha muita animação para fazer uma coisa, eu começo a ficar um pouco mais desanimada, e aí eu começo a ficar pensando muitas coisas negativas, ao invés de estar ali fazendo uma coisa que eu gosto, ou às vezes eu começo a ter pequenas crises, né, que a gente chama de crise de ansiedade, que é aquela sensação de coração acelerado, a respiração ofegante, né, rápida, fica ali às vezes com a sudorese também, né, com essa sensação das mãos molhadas. Então, é um indício de crise. E a crise, ela é um pouco ali do ápice, né, da ansiedade, e ela pode ser confundida também com o infarto. Então, acontece muito das pessoas estarem com crise de ansiedade, mas sentirem como se estivessem infartando. E aí vão para as unidades de saúde, né, fazem todo ali um eletro, toda uma avaliação médica, e no final é uma questão emocional, é uma ansiedade, uma crise de ansiedade. Então ela parece uma coisa simples, mas não é. Ela pode se tornar um distúrbio grave, né? Existem alguns transtornos que advêm da ansiedade, né? Como o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Esse é um transtorno que é caracterizado por episódios de compulsão, né? Compulsão que pode variar aí por compras, por alimentos, por objetos, né? Aquela pessoa que compra muita coisa, estoca em casa, enfim, ela pode ter algumas compulsões ao longo da vida aí. E isso gera um grande transtorno, né? Podem trazer também outros problemas. A gente tem também a ansiedade generalizada. O que é isso? É uma ansiedade em potencial muito maior, né? É como se a pessoa estivesse em crise por mais tempo, né? Como se ela ficasse ansiosa por mais tempo e por mais motivações. Então, ela é uma ansiedade fora do normal. Ela não consegue em um momento se controlar. Ela fica, às vezes, precisando sempre estar medicada, fazer um acompanhamento psiquiátrico, porque ela não consegue esse controle, né? A ansiedade generalizada, ela é um nível maior aí da ansiedade. A gente tem também a síndrome do pânico, que também é um transtorno muito comum, que é uma ansiedade que vem acompanhada do medo de morte. Aquele medo, né, de sair de casa e morrer, de acontecer alguma coisa de repente a pessoa vir a falecer. Então, assim, tem sempre aquela sensação de que ela está em perigo. Então, ela também é um pouco mais grave aí, né? Muitas das vezes precisa também do acompanhamento psiquiátrico e psicológico, né? Todas elas, na verdade. Como existem, né, esses transtornos através da ansiedade, a gente foi observando quanto ela foi crescente, né?
Nesse período, então, da pandemia, muitas pessoas procuraram atendimento psicológico por estarem passando por crises de ansiedade. Então, é muito importante a gente ficar ligado aí nos sintomas, né? Como que pode também aparecer esses sintomas? Se você começa a se preocupar muito, vamos dar um exemplo agora, o Covid. Preocupar muito com o Covid, com a saúde, com a morte, aí vem aqueles pensamentos sempre negativos, né? Que a gente chama também de pensamentos intrusivos, que são pensamentos que naquele momento eles não casam com o que está passando pela nossa mente, eles começam a aparecer, será que eu tô com Covid? Será que eu vou morrer? Será que eu passei Covid para minha mãe? Enfim, coisas que aconteceram efetivamente com muitas pessoas, mas numa intenção, numa proporção muito maior, tá? Quando a gente percebe que está, né, sendo o nosso pensamento, o nosso foco todos os dias. Tô dando um exemplo, tá, gente? Mas isso pode acontecer com qualquer outro pensamento. Então, a gente começa a perceber uma aceleração no nosso pensamento, e principalmente com pensamentos negativos. O aumento da nossa frequência cardíaca nesses momentos, então eu tô pensando muito, meu coração tá muito acelerado, né? A sudorese, a sensação que vai passar mal, aquele medo, aquela coisa que parece ter algo para sair aqui, né? Que a gente fica muito incomodado, então isso também já é um sintoma. Pode vir acompanhado também de uma certa tristeza, né? Pode ter sintomas que vão parecer um pouco ali com a depressão. Porém, a ansiedade, ela te coloca mais em questão de movimento, de você ficar agitada. Ela pode também ser calma, te travar, né? Às vezes você tá pensando que você tem que fazer mil e uma coisa naquele momento ali, mas você não consegue sair do lugar. Pode acontecer também. Vai depender de pessoa para pessoa, e também, no caso da pessoa ter um transtorno, como os que eu citei, vai depender de transtorno por transtorno, tá? É muito importante ter um olhar sobre a ansiedade. Cada caso é um caso. O mais importante quando você não sabe lidar com ela é procurar ajuda profissional, tanto psicológica quanto psiquiátrica. E existem também algumas dicas e orientações para a gente fazer também, né? Não só dentro de consultórios. A gente deve, né, procurar praticar atividade física, que ajuda muito no controle da ansiedade, porque a única forma da gente melhorar os sintomas da ansiedade é controlar. Então, a gente tem que buscar essas táticas, né? Temos também algumas atividades que a gente indica, como yoga, meditação, que ajudam muito. Existem alguns aplicativos hoje, né, que fazem essa programação de meditação. É muito bacana, e tem ajudado muitas pessoas nesse controle também, nos momentos de crise. Então, são duas atividades que a gente indica. E também, né, procurar ter um cuidado com a sua saúde, tanto física como mental, como eu sempre falo aqui. E esse é um conjunto de ações que pode aliviar os sintomas da ansiedade. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem curto, mas trazendo informações objetivas. E a gente vai trazer mais conteúdo nos próximos vídeos. Até mais!